Agora pela manhã, nós continuaremos a história do profeta Elias. Nós começamos a estudar a vida de Elias já há algum tempo. Nós demos algumas pausas aí nos últimos domingos em que eu estive aqui pela manhã, mas hoje nós vamos retomar a história do profeta Elias, registrada lá em 1 Reis 18. E nós vamos fazer a pausa no livro de Atos hoje, porque o pastor Marcos está em Fortaleza, falando lá numa conferência desde quinta-feira. Acho que a conferência termina hoje, né? Então por isso que nós vamos dar uma pausa em Atos e retornar ali para 1 Reis capítulo 18, como está projetado ali, dos versículos 1 a 19. É uma história que é o prelúdio, talvez, de um dos momentos mais famosos do profeta Elias. Os irmãos devem se lembrar que o profeta Elias confrontou ali quase 1000 profetas de Baal no Monte Carmelo, profetas de Baal e de Azerá. Aí esse episódio talvez seja um dos mais famosos da vida de Elias, onde os profetas ficam lá tentando pedir que Baal envie fogo. Baal não envia, e então Elias vai lá com uma oração breve, e Deus consome não só a água que tinha ali, a oferta e a água ali no entorno, mas depois também faz com que os profetas sejam exterminados por meio da mão de Elias. Então aqui no capítulo 18, do versículo 20 até o final, nós temos esse episódio. Mas nós temos um prelúdio a esse episódio, um prelúdio importante, que está dos versículos 1 a 19, onde nós vemos Elias retornando a Israel. Os irmãos devem se lembrar que Elias não está em Israel nesse momento. Elias está onde, hein? Olha aí na sua Bíblia. Onde que ele está? Que cidade? Rio de Janeiro? Onde Elias está? Rio de Janeiro não, senão ele ia morrer de bala perdida, né? Onde Elias está? Em Sarepta. Elias está em Sarepta, lá com a viúva de Sarepta, mas então Deus manda ele voltar para Israel. Então agora nós vamos ver esse prelúdio aqui, a volta de Elias para a terra de Israel, ok? Então vamos orar, depois nós vamos ler o texto, e eu quero mostrar para os irmãos 3 ações de Deus para com o seu povo. É assim que nós vamos caminhar nessa manhã, ok? Então vamos orar, pedir que Deus nos abençoe e nos capacite nesse tempo aqui. Santo Deus, nós te agradecemos porque estamos agora diante da sua palavra que é a verdade, sua palavra que mostra quem o Senhor é, como o Senhor agiu e como o Senhor age, Pai, em favor do seu povo na história. Pedimos que agora o Senhor nos dê concentração, nos dê foco, tira de nós qualquer impedimento, quebra qualquer barreira, dá-nos interesse genuíno pela tua palavra, a fim de que nós possamos entender e aplicar isso às nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos ler o texto para que nós entendamos aqui o que está acontecendo. Então, como eu disse, os irmãos devem se lembrar que Elias está em Sarepta, ok? Nós já vimos alguns momentos da vida de Elias, né? Quando Elias aparece repentinamente, profetizando contra Israel e Acabe, ali representado na figura de Acabe, o rei de Israel, terrível rei de Israel casado com Jezabel. Nós vimos a ida de Elias para um ribeiro onde ele foi sustentado por Deus, enquanto acontecia uma seca em Israel. Depois nós vimos a ida de Elias para Sarepta, onde ele multiplica ali o azeite daquela viúva, e depois nós vimos a ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Nós paramos aí. E agora nós vamos retomar então no capítulo 18, versículo 1. Veja aí o que diz. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida dos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais.
Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e dize ao teu senhor: Eis que aí está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: Aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. E agora tu dizes: Vai e dize ao teu senhor: Eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram ao meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: Vai, dize ao teu senhor: Eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras, hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Meus irmãos, como eu disse, nós estamos aqui no prelúdio de um dos eventos mais famosos da vida de Elias. Talvez um dos embates mais famosos de todo o Antigo Testamento. Quando um profeta bate ali em quase 1000 profetas pagãos. Então é um episódio muito importante da vida de Elias. Mas nós temos esse prelúdio aqui. O que nós percebemos nesse prelúdio? 3 ações de Deus para com o seu povo. Os irmãos devem se lembrar que Elias está em Sarepta, mas enquanto Elias está em Sarepta, algumas coisas estão acontecendo em Israel. E o que nós vemos aqui é que esse mordomo, Obadias, que uma nota aqui, não tem nada a ver com o profeta Obadias, ok? São pessoas distintas, né? Mas esse Obadias aqui protegeu os profetas do Senhor que ficaram em Israel durante aí 3 anos, num período de perseguição intensa. Vocês devem se lembrar que Jezabel era uma mulher terrível, ela era uma mulher que perseguia os profetas do Senhor, era uma mulher casada com Acabe, por isso ela era rainha de Israel, e ela não poupava esforços para matar todo mundo ali. Ela era cruelíssima naquilo que ela fazia. E durante esse tempo em que Elias está em Sarepta, nós percebemos essas 3 ações de Deus para com o seu povo, porque o povo de Israel não foi extinto durante esse tempo, porque aqueles que se mantiveram fiéis a Deus não foram extintos enquanto Elias estava fora. Deus continuou preservando, Deus continuou cuidando, e mais, Deus usa o seu povo aqui na figura de Elias, na pessoa de Elias, para cumprir ali o seu propósito. Então, as 3 ações que nós vamos ver são as seguintes. Em primeiro lugar, se os irmãos olharem do versículo 1 ao 6, nós veremos que Deus preserva o seu povo. Essa é a primeira lição que nós aprendemos, a primeira ação que nós vemos. Deus preserva o seu povo. É uma ação de proteção. Nós percebemos isso pelo que Obadias faz aqui, e não apenas isso, pelo fato de Obadias ter feito isso debaixo do nariz de Acabe, o que é mais surpreendente ainda. Outra ação de Deus que nós vemos é que Deus fortalece o seu povo. Eu quero mostrar para os irmãos um detalhezinho da fala de Elias que encoraja Obadias a falar com Acabe, porque os irmãos perceberam que Obadias está um pouquinho temeroso aqui. Obadias está um pouquinho, não sei muito bem se eu vou ou não, pode ser que essa história não dê certo, você aparece e desaparece do nada, eu estou vendo que a minha cabeça vai rolar. Mas Elias fala alguma coisa que fortalece, encoraja Obadias. Então nós aprendemos que Deus fortalece o seu povo. E a terceira ação que nós vemos é que Deus usa corajosamente o seu povo.
O ministério de Elias é um ministério de coragem, é um ministério forte, é um ministério de confronto para com o rei de Israel, que era uma grande autoridade. Mas Elias corajosamente bate de frente com Acabe, mesmo sabendo que isso podia custar a cabeça dele. Então nós percebemos que Deus usa corajosamente o seu povo. Então nós vemos essas três ações: Deus preserva seu povo, Deus fortalece o seu povo e Deus usa corajosamente o seu povo. O último ponto ali nós vemos especialmente no diálogo entre Elias e Acabe. Então nós vamos caminhar aí por essas três ações. Eu quero mencionar alguns detalhes do texto para os irmãos. É um texto maior do que geralmente nós estamos acostumados, são 19 versículos, é grande, mas ele repete algumas coisas. Então eu vou explicar uma vez e a repetição, por consequência, já vai estar explicada. Então isso economiza um pouquinho do nosso tempo, ok? Mas vamos caminhar então para a primeira ação de Deus ali para com o seu povo, que Deus preserva o seu povo. Muito bem. Se os irmãos olharem aí o texto, o versículo 1, nós percebemos que Elias está fora ali há alguns anos já. Nós estamos aqui no terceiro ano da seca. Uma seca que dura 3 anos era um problemaço para qualquer rei. Porque com uma seca de 3 anos, como fica a economia de uma nação agrícola? O dólar vai lá em cima, a bolsa vai lá embaixo, a bolsa de Jerusalém ficou Samaria ficou super desvalorizada nesse tempo. Foi terrível, o impacto econômico disso para uma nação é terrível, né? Além disso, a crise, a fome na capital de Israel, o reino do norte, que era Samaria, era muito grande. O texto fala, a fome era extrema em Samaria. Quando a fome é extrema na capital, o que acontece com as outras cidades do país? Seguem o mesmo caminho. Ou seja, é uma tragédia anunciada, é um cenário caótico que se prolonga há anos já. E a situação está tão tensa, está tão difícil, que o próprio Acabe sai do seu palácio para tentar conseguir algum alimento para os seus animais. Aí você fala, que bonitinho, Acabe é pet friendly, né? Ele gosta dos animaizinhos, né? Não. Acabe está preocupado com o quê? Com quais animais ele está preocupado aqui? Olha aí o versículo 5, o final do versículo 5. Com quais animais ele está preocupado? Cavalos e mulos. Por que será que Acabe está preocupado com cavalos e mulos? Naquela época tinha tanque de guerra? Qual que era o grande carro de guerra dos exércitos daquela época? Os cavalos. Ele falou, se a gente não for atrás de comida para os meus animais aqui, a gente vai estar perdido militarmente falando. Ou seja, a crise estava muito feia, a ponto de Acabe se levantar do seu trono e ir até o campo para ver se consegue alguma coisa ali para os seus animais. Então era uma crise muito grande em todo Israel. Só que o que nós percebemos aqui, pela fala de Acabe, é que mesmo sob o forte juízo de Deus, porque os irmãos devem se lembrar que essa seca foi causada pelo juízo de Deus diante da idolatria de Israel, mesmo diante desse cenário de juízo que já se prolonga por anos, ainda assim o povo continua idólatra e obstinado. O povo não se toca que aquilo estava acontecendo por causa da desobediência e da idolatria deles. O povo continua duro ali no seu coração. O povo não se curva, não se arrepende. E Acabe mostra isso aqui. Só que veja só, quando nós olhamos para o versículo 1, nós vemos que Deus manda Elias voltar porque Deus dará chuva sobre Israel, depois desse período aí de estiagem bem grande, né? Isso mostra para nós o seguinte: em primeiro lugar, isso demonstra que Deus é soberano sobre tudo. Deus é soberano no seu controle sobre a chuva. Para os povos pagãos, e aqui nesse tempo para Israel, quem era o Deus que dava fertilidade à terra? Quem era o Deus responsável por trazer chuva à terra? Quem era? Baal. Nós vamos lembrar das polêmicas. Não lembra desse termo? Polêmicas, que são polêmicas? São embates entre divindades, não é? A Deus versus Baal, Javé versus Baal. E nós vemos que todo o ministério de Elias, a história de Elias, ela é baseada nessas polêmicas, nesses confrontos. E aqui nós temos uma pequena polêmica ainda acontecendo também. Porque Deus fala assim para Elias, vai até Israel, porque eu vou
mandar chuva sobre a terra. Não é Baal que manda chuva. Quem manda chuva? Deus. E a prova cabal disso é que Baal, o ciclo, né, da mitologia cananita de Baal lá, o ciclo de fertilidade de Baal durava 1 ano. Então, uma vez por ano, Acabe morria, brigava, tinha toda uma mitologia em volta disso, mas uma vez por ano, Acabe dava chuvas, trovões, fertilidade para a terra. Baal, isso. O que eu falei? Acabe. Baal, isso. Acabe também é um demônio, mas não é outro papo. Baal dava chuva ali para a terra, durante uma vez por ano. Só que quanto tempo passou aqui? 3 anos. Ou seja, Baal é um incompetente. Pode passar no RH, pegar suas coisinhas e ir embora. Porque por 3 anos, Baal não deu conta do recado aqui. Então Deus está mostrando, não é quando Baal morre, ressuscita, faz lá não sei o que a chuva vem. A chuva vai quando eu quero que vá. Então nós vemos aqui esse controle soberano de Deus. Mas nós percebemos também um pouco da misericórdia de Deus, não é verdade? Porque o povo continua obstinado, continua idólatra. Mas Deus fala, quer saber? Eu vou mandar chuva para Israel. Eu vou mandar um pouco de chuva. Eu vou impedir que a situação se torne mais caótica do que ela já está. Eu vou mandar um pouco de chuva para Israel. Elias, sai de Sarepta, volta para Samaria e fala com Acabe, porque eu vou mandar chuva para Israel. É curioso ver isso, porque às vezes no meio do juízo de Deus, Ele ainda demonstra sua graça, Ele ainda demonstra sua misericórdia. Às vezes, no meio das secas, Deus demonstra ainda sua graça mandando algumas chuvas, mandando algo para refrescar e impedir que a situação se torne mais grave do que ela já era, do que ela já estava. Então nós percebemos não só o controle soberano de Deus, mas também a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade aqui. O povo continua obstinado, continua idólatra, eles não veem o problema no qual eles se meteram, mas ainda assim Deus vai lá e misericordiosamente manda chuva para aquele povo, manda chuva para Israel. Agora, o que chama a nossa atenção nessa primeira parte da preservação do povo é justamente que Obadias, que era mordomo aqui de Acabe, era um funcionário do palácio de Acabe, protege 100 profetas do Senhor debaixo do nariz de Acabe. O texto fala que Jezabel estava matando geral, estava matando todos os profetas. Mas Obadias consegue, sendo funcionário do palácio de Acabe, preservar 100 homens. Em 2 cavernas ali provavelmente, 51, 58, e mais, ele dava mantimento ainda para esses homens, pão e água, para que eles não morressem. Então nós vemos uma preservação de Deus aqui, miraculosa no sentido, porque as circunstâncias eram completamente contrárias, adversas. Debaixo do nariz de Acabe tinha lá 100 profetas sendo protegidos. E nós percebemos também um detalhe que deve chamar a nossa atenção. Pense comigo. Como Deus falava naqueles dias para o seu povo? Quem eram os agentes de comunicação de Deus para com o povo? Pensando no reino do norte ali. O reino do sul tinha os sacerdotes, você tinha Judá ali, né? Você tinha Urim, Tumim, tudo aquilo. Mas o reino do norte não. Quem era então o porta-voz de Deus no reino do norte? Quem eram os porta-vozes de Deus? Os profetas. Tá. Onde está Elias durante esse tempo aqui de 3 anos? Onde está Elias? Sarepta. E onde estão os 100 profetas? Onde eles estão? Nas cavernas. Então, tem profeta falando para o povo? Não. Se Deus falava por meio dos profetas e não tem profeta falando por povo, significa então que Deus não está? Deus está em silêncio. E nós percebemos aqui então o silêncio disciplinador de Deus, como um juízo para Israel. Deus está em silêncio ao longo desses anos para mostrar que a mão dele estava pesando sobre aquele povo idólatra. Elias está em Sarepta, os profetas estão na caverna e não tem ninguém falando da parte de Deus. O povo está entregue à sua própria mercê. O povo está entregue às consequências da sua própria vontade, do seu próprio desejo idólatra. O povo está entregue ao seu próprio pecado. E Deus está em silêncio. Só controlando aquela situação, mas sem exortar mais o povo. Durante 3 anos, Deus está em silêncio. Deixar o povo amargar as consequências do seu pecado mostra o estágio em que a obstinação pode levar alguém. Agora,
Muitas vezes, irmãos, isso aqui nos ensina que muitas vezes Deus para de exortar o seu povo. Muitas vezes Deus exorta, mas às vezes chega uma hora que Deus fica em silêncio e deixa o seu povo amargar as consequências do seu próprio pecado. Veja como isso acontece com Saul. Olha lá 1 Samuel, volte para 1 Samuel capítulo 28. Veja como esse silêncio disciplinador de Deus é algo terrível. 1 Samuel capítulo 28, né? Deus muitas vezes para exortar o seu povo faz com que eles experimentem as consequências da sua obstinação e ele fica em silêncio. Deus fica em silêncio. Veja só 1 Samuel capítulo 28. Olha o desespero de Saul diante desse silêncio disciplinador de Deus. 1 Samuel 28, 4, olha só. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. É uma questão militar aqui. Saul olha para o exército dos filisteus e fala: agora o bicho pegou. É um exército grande, é um exército poderoso, é um exército que eu já brigo há muito tempo e agora eu sei que eu não estou muito bem com Deus. Então Saul ficou com medo, é óbvio, é evidente isso. Mas olha o silêncio disciplinador de Deus aqui no versículo 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Todas as maneiras pelas quais Deus falava com o seu povo naqueles dias, Saul não obteve sucesso nenhum. E Saul buscava o Senhor, e o Senhor quieto. O Senhor não falava nada. Por quê? Porque Saul já tinha abandonado a Deus aqui. Deus já estava partindo para juízo sobre a vida de Saul e já entregando o reino posteriormente a Davi. Então nós temos aqui um silêncio disciplinador de Deus. Não é por acaso que depois Saul busca a médium de Endor para tentar obter alguma resposta ali de Deus por meio ali de Samuel. Você tem toda aquela história. Mas você vê um silêncio disciplinador de Deus. Deus está em absoluto silêncio. Isso acontece na vida da igreja? Os irmãos acham que às vezes Deus exorta alguém do seu povo, alguém da igreja, mas chega um momento em que Deus fica em silêncio, deixando a pessoa amargar as consequências do próprio pecado obstinado dela? Isso acontece na igreja? Onde nós percebemos que isso acontece na igreja? Como nós podemos perceber isso? Se você lembra de Mateus 18, o que fala lá em Mateus 18? No processo de disciplina eclesiástica. Você vai buscar o irmão que cometeu um pecado, você fala com ele uma, você fala com ele duas, e na terceira vez você leva ele diante da igreja, para a igreja exortá-lo. Mas e depois, se ele não ouvir a igreja, o que acontece com ele? Trata ele como gentil e publicano. Agora a voz exortativa da igreja se silencia. Agora Deus vai tratar com essa pessoa em outra temperatura, disciplinarmente. Agora é outro papo aqui. Muitas vezes acontece também, e isso é engraçado, às vezes na igreja acontece de você ter um grande amigo seu, e vocês caminham juntos ali na fé, se exortando, aconselhando, ajudando um ao outro, e aí um do amigo fala para o outro assim: olha, você tem que abandonar esse pecado, olha, você tem que sair dessa vida que você está tendo, olha, isso que você está fazendo é pecado. E a pessoa fala uma, fala duas, fala três, e aí de repente a pessoa começa a se afastar. Já viram isso acontecer dentro da igreja? A pessoa começa a se afastar. E aí o pecador, o que está obstinado no seu pecado, fala assim: a pessoa se afastou de mim porque ela não era minha amiga de verdade, né? Se ela não quer ficar comigo é porque ela não era minha amiga de verdade. Então ela fala: já que não tem ninguém me exortando, então quer dizer que o que eu estou fazendo não é pecado. E ela então justifica a própria ação por meio dessa ideia, que o silêncio valida uma ação pecaminosa. Mas o que é isso na verdade? A pessoa se afastou por quê? Ela exortou, e a pessoa não ouviu. Chega uma hora então que a própria pessoa fica em silêncio. Eu já falei tudo o que eu devia falar para você. Às vezes acontece das pessoas chegarem no gabinete pastoral e tratarem o problema durante anos e anos buscando conselho, anos e anos buscando conselho. Chega uma hora que o pastor vira para a pessoa e fala assim: olha, eu não tenho mais nada novo para te falar. Tudo que eu tinha para te falar, eu já te falei. Não vai vir uma revelação nova. Olha, baixou aqui o santo em mim e agora você vai dizer: não dá.
eu não tenho mais nada para te falar. Agora, ou você continua obstinado no seu pecado, ou você muda, porque eu não vou mais falar com você. Acabou, aqui foi o limite. Eu já falei 1, 2, 3, 5, 10 vezes com você. Acabou, o meu limite foi até aqui. Agora é Deus que vai tratar diretamente com você. E esse silêncio constitui um silêncio disciplinador. Eu me lembro uma vez que eu era pequeno e eu fui no shopping com a minha mãe. E eu passei na frente daquela loja Brinquedos Laura. Existe ainda essa loja? Brinquedos Laura? Existe? Uma loja antiga, né? Brinquedos Laura, né? E apesar de ser Laura, tinha brinquedo de menino também, né? Importante enfatizar isso hoje em dia, né? E eu lembro que eu passei na frente daquela loja e eu era criança, não entendia nada. Falei, mãe, eu quero um brinquedo aqui. Era um brinquedo barato, o quê? No torno de uns 5 mil reais, bagatela, não era nada. Isso era dinheiro de troco, né? Há 15, 20 anos atrás, uma coisa dessa. Eu lembro que eu passei em frente a essa loja e eu comecei a fazer birra para minha mãe. Lembra aquele menino da chicória, do comercial? Mãe, eu quero chicória. Eu comecei a fazer isso para minha mãe. E eu comecei a me jogar no chão. E eu comecei a fazer birra para minha mãe. E a minha mãe, Nicolas, para. Nicolas está fazendo eu passar vergonha. Nicolas, levanta. E eu na porta do shopping fazendo aquele escarcéu todo, né? Sabe o que a minha mãe fez? Ela falou 1, falou 2, falou 3. Depois ela me deixou no chão e ela simplesmente começou a sair de fininho. E ela se escondeu atrás da coluna do shopping. Eu vendo que eu não tinha mais plateia, fiquei como? Não vai adiantar o meu espetáculo aqui. Aí eu levantei, engoli o choro e fiquei procurando, né? Cadê minha mãe? Aí veio o desespero, Aí veio o desespero, falei, pronto, fui abandonado. Estou à mercê do bicho-papão. Estou aqui largado nesse shopping, aqui as pessoas, eu era pequena, as pessoas grandes ao meu redor, eu não estou vendo ninguém. Aí eu fui para o segurança, falei, moço, você viu minha mãe? Aí minha mãe atrás da coluna fez um sinal pro segurança, né? Aí o segurança, não, você foi muito mal criado com a sua mãe foi embora. Nossa, meu Deus, vou agora pro conselho tutelar, sei lá, né? Vou pra FEBEM, né? Já passou um monte de coisa pela minha cabeça, né? Não, você não pode ser mal criado. Aí minha mãe apareceu. Perguntem, quantas vezes mais eu fiz isso na minha vida? Nenhuma. Foi a primeira e a última. Mas por quê? Porque o que foi esse afastar-se da minha mãe? Foi um silêncio disciplinador. Você quer ficar fazendo birra? Então tá bom. Então eu vou te entregar as consequências da sua própria birra. Fica aí. E ela simplesmente se afastou e deixou as coisas seguirem o seu próprio caminho. É um silêncio disciplinador. E muitas vezes, irmãos, Deus pode fazer isso com pecadores obstinados. Muitas vezes Deus entrega o seu povo, algumas pessoas do seu povo, aos seus próprios desejos e fica em silêncio, num silêncio disciplinador. Os profetas aqui mostram isso. Israel não tem um profeta ali. Elias está em Sarepta e os outros profetas estão nas cavernas. Deus está em silêncio, punindo ali o povo idólatra. Mas, ainda falando do primeiro ponto, em termos de preservação, os irmãos vão reparar que existem duas preservações evidentes aí no texto. Primeiro é uma preservação física. Os profetas são preservados com vida. Deus protege os profetas com vida. Eles permanecem vivos ao longo desse tempo. E existe uma segunda preservação, que é uma preservação espiritual. Ou seja, Deus preserva pessoas fiéis, mesmo no meio de uma geração iníqua, mesmo no meio de um povo entregue aos seus próprios desejos, aos seus próprios pecados. Deus preserva algumas pessoas fiéis ali, a exemplo de Elias e dos 100 profetas a que foram escondidos. Então você tem uma preservação física e você tem uma preservação espiritual acontecendo ali. Muito bem, vamos falar primeiro dessa preservação física aqui. Quando nós lemos um texto como esse, especialmente os versículos 4, o versículo 3 e 4, que mostra Obadias protegendo os profetas do Senhor ali nas cavernas, nós não podemos aplicar esse texto a nós da seguinte maneira:
Deus preserva o seu povo fisicamente, então Deus nunca vai me impedir de sofrer, de passar por perseguição e de eventualmente até morrer, porque os profetas aqui são preservados. Então uma aplicação imediata que alguém poderia fazer é essa: Deus promete que todo o seu povo então vai ser sempre preservado do mal, ninguém nunca vai morrer por causa de perseguição, ninguém nunca vai sofrer. Isso é verdade? Não. É só ver os apóstolos. De 11 apóstolos, quantos morreram martirizados? Os primeiros 11, né? Tirando Paulo. Quantos morreram martirizados? E contando Paulo também, de 12, quantos morreram martirizados? 11. Tá? E João apanhou em vida e morreu depois de idoso lá, né? Mas você tem todo o corpo apostólico sofrendo perseguição, sofrendo martírio. Você tem os primeiros cristãos também sofrendo martírio. Ou seja, essa aplicação aqui parece que não é muito boa, não é uma aplicação verdadeira. Então, como aplicar essa realidade que Deus preserva o seu povo fisicamente hoje? Como nós podemos aplicar isso hoje? Eu creio, irmãos, que esse texto, especialmente esses versículos, nos ensinam que o povo de Deus é indestrutível. Essa é a verdade. Não que Deus vai livrar necessariamente eu e você individualmente de sofrimento, perseguição e tal, mas que em toda a história, não importa o que aconteça, Deus sempre terá alguém do seu povo ali representando a fidelidade. Deus sempre terá porta-vozes da verdade ali, porta-vozes da sua palavra ali. Deus sempre terá testemunhas de si mesmo, não importa a perseguição que aconteça. O povo de Deus nunca será extinguido. O povo de Deus é indestrutível nesse sentido. Tá? Olha só o versículo 10. Tá? Olha o que diz o versículo 10. Olha como a perseguição desencadeada por Acabe era uma perseguição severa. Olha só, versículo 10. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, e dizendo eles, aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. A perseguição de Acabe foi tão severa que ele ia até os outros reinos, procurando as autoridades, falando, vocês sabem onde está Elias? Não, a gente não sabe. Então jura que Elias não está aqui, porque se eu souber que Elias está aqui, o bicho vai pegar. Então você tinha uma perseguição internacional ali. Elias estava na lista da Interpol, mais procurado que Paulo Maluf. Elias estava sendo perseguido em qualquer lugar que ele ia, por conta de Acabe aqui. Acabe e Jezabel queriam matar Elias. E Acabe desprendeu recursos, tempo, pessoas, dinheiro para ir atrás desse homem. Mas Deus protegeu Elias. Elias só apareceu diante de Acabe quando Deus permitiu, quando Deus quis que isso acontecesse. Mas nós vemos que o mal não poupa recursos. Irmãos, essa é uma lição importante. Nós precisamos aprender que o sistema de mundo no qual nós vivemos é anticristão. E existem pessoas que comandam esse sistema, que comandam os agentes desse sistema, que não poupam dinheiro, que não poupam tempo e não poupam recursos para destruir o povo de Deus. Isso é uma lição que nós precisamos aprender. Nós vemos aí grandes impérios da mídia tentando destruir a moral cristã. Nós vemos, a gente sempre fala muito da Rede Globo. Quanto de dinheiro tem naquilo? Quanto de recurso é investido naquilo para destruir o povo de Deus? Muito. Você vê nações inteiras, você vai para os países lá islâmicos, os países árabes lá, quanto de dinheiro eles têm? Os sheiks do petróleo lá. Muito dinheiro. E eles investem pesado para quê? Para destruir o povo de Deus. O mal sempre usa recursos para destruir o povo de Deus. E o mal, uma lição importante, o mal não é mão de vaca. É para destruir o povo de Deus? Então toma um cheque em branco. E faz o que você quiser, mas destrói esse povo. Nós precisamos aprender essa lição aqui. E nós vemos isso ficando claro no esforço que Acabe faz para tentar destruir Elias. Então isso não deve nos surpreender. Nós não precisamos ficar surpresos, não devemos ficar surpresos quando nós vemos o mal investindo tanto em propaganda, em perseguição, em qualquer meio para destruir o povo de Deus. Mas nós percebemos, como nós dizemos, uma preservação física. Porque é verdade que o povo de Deus sempre foi uma resistência ao longo da história.
O povo de Deus sempre resistiu, seja Israel, seja a igreja. Aliás, nós temos uma promessa de resistência da igreja. Os irmãos se lembram que lá em Mateus 16, 18, Jesus fala para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra firmarei a minha igreja, edificarei a minha igreja, e o quê? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nessa guerra, Pedro, a minha igreja não vai perder. Nessa guerra, a minha igreja vai se manter de pé. Então nós temos aqui uma promessa de preservação física, de novo, não no sentido de que individualmente nós seremos sempre livrados de perseguição ou sofrimento, mas que ao longo da história, não importa o que aconteça, o povo de Deus sempre vai permanecer. Nós sempre teremos testemunhas do Deus verdadeiro vivendo ali, testemunhando do Senhor. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos isso. Por exemplo, primeiro e segundo século, apóstolos e igreja primitiva sendo massacrados pelos perseguidores. Roma instituiu uma perseguição, mas a igreja sobreviveu. Tanto que hoje você vai lá no Coliseu, no lugar onde ficava o trono do imperador, no Coliseu, tem lá uma cruz hoje, mostrando que o cristianismo venceu Roma. Quando você olha, por exemplo, para a época dos pré-reformadores, dos reformadores, século XV, XVI, XVII ali, você vê uma perseguição terrível também. Você tem John Hus morrendo na fogueira, você tem Lutero sendo perseguido em proporções imperiais ali, comparecendo diante dos imperadores. Você tem muita gente morrendo por conta da reforma, por meio de perseguição. Depois você chega um pouquinho mais para frente, no século XVI, na Inglaterra. Os irmãos talvez já tenham ouvido falar de uma mulher chamada Maria Sangrenta. Foi uma rainha da Inglaterra católica que reverteu toda a reforma protestante, tanto em termos religiosos como em políticos, que foi feito na Inglaterra. Ela reverteu tudo isso e começou a perseguir os crentes, os protestantes. E o apelido dela, carinhoso, ficou conhecido como Maria Sangrenta. Mas o povo de Deus permaneceu firme na Inglaterra. Depois você chega nos regimes socialistas, China, Coreia do Norte, União Soviética. Meus irmãos, o que de crente foi morto nesses regimes socialistas não está escrito. Não está escrito. O que Mao Tse-tung fez na Revolução Cultural na China, no começo aí do século XX, foi uma coisa terrível em termos de perseguição para os crentes. Até hoje, nesses países, a igreja é uma igreja, como é que se diz? Subterrânea, né? É uma igreja que não pode aparecer para o Estado, porque senão o Estado vai lá e persegue, fecha, destrói as igrejas. Até hoje isso acontece nesses países. China, Coreia do Norte, União Soviética. A União Soviética não mais, né? Há mais esses países que vieram da União Soviética. Você vai para os países islâmicos. Os irmãos podem acompanhar uma missão, um site de uma missão chamado Missão Portas Abertas. E os irmãos vão ver lá como é a perseguição dos crentes ao redor do mundo. Irmãos, é algo terrível. Até hoje, crentes são mortos por conta da sua fé. Mas até mesmo nos países islâmicos você tem crentes. Por quê? Porque Deus preserva o seu povo. No meio dessas nações, você tem testemunhas fiéis de Deus ali. É por isso que Tertuliano, no século II, fala que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Você mata um, nascem 10. Você mata 100, nascem 1000. Você mata 1000, nasce 1 milhão. A igreja sempre cresceu debaixo da espada. Sempre. A igreja sofria, crescia. É uma coisa paradoxal. Nenhum historiador consegue explicar isso. Porque é o sangue dos mártires da semente da igreja. Em todas as épocas, Deus sempre teve uma testemunha sua. Deus sempre teve um povo seu ali, sendo preservado para testemunhar de si. Agora, falando da igreja, nós temos essa verdade também. Mas Israel hoje continua sendo o povo de Deus. E Israel é preservado hoje por Deus ou não? Meus irmãos, se os irmãos olharem 2 Reis, capítulo 25, nós não podemos ler agora por conta do tempo, mas se os irmãos olharem depois o final do livro de Reis, os irmãos verão que esse princípio que é introduzido no capítulo 18 persiste ou abre espaço para o final do livro de Reis, de 2 Reis. Porque o povo do norte e do sul, os dois são levados para o cativeiro, primeiro do norte, depois o do sul. E aí você tem a linhagem davídica, a linhagem do rei, né, a linhagem da realeza davídica quase sendo extinta no cativeiro babilônico.
Só que ali no último parágrafo de 2 Reis, mostra para nós, Evil-Merodach, o rei da Babilônia, do nada ele sente uma amizade por Joaquim, rei de Judá. Ele fala: Joaquim, quer saber de uma coisa? Sai daí da cela, come na minha mesa, vamos virar amigo e tal. E ele começa a tratar bem a Joaquim, rei de Judá. Então você tem uma notinha de esperança. A linhagem davídica não morreu. A linhagem davídica não foi extinta, porque Deus ainda preserva o seu povo por meio de Joaquim. Então nós percebemos isso acontecendo com Israel também. Não só em 2 Reis. Anos 70 do primeiro século, com a destruição do templo, com a destruição de Jerusalém, você tem uma diáspora, o povo vai para todo lugar do mundo. Você tem judeu em toda parte da terra por conta disso. Judeu não é destruído. O povo judeu é indestrutível na história. Você tem depois a Inquisição Espanhola, que perseguiu muito judeu. Você tem o Holocausto durante a Segunda Guerra. O número de judeus que foi morto é aterrador, mas judeu não é extinto. O povo judeu não é extinto. Depois você tem a Guerra dos 6 Dias. Já ouviram falar da Guerra dos 6 Dias? De Israel contra as nações árabes ali ao seu redor, em 1967. O Estado de Israel é instituído ali, um monte de judeu em massa volta ali para a Palestina, e os países ao redor, os árabes ao redor, não gostam disso e começam a fazer uma aliança em todo o entorno de Israel para derrubar Israel. Irmãos, Israel tinha acabado de chegar no território. Israel não tinha força militar estabelecida ainda. Era um ataque covarde. Foi uma guerra que durou 6 dias. Quem vocês acham que ganhou? Israel deu um baile nos outros povos, um baile. Os irmãos pesquisem depois, é uma história fantástica. Esses 6 dias foi uma coisa incrível que aconteceu. Mostra um cuidado especial de Deus em preservar o seu povo. Você tem até hoje Israel sendo bombardeado diariamente. Se você seguir no Facebook lá as Forças Armadas de Israel, você vai ver que eles têm um status que eles colocam diariamente, mostrando quantos mísseis foram interceptados, quantos mísseis foram destruídos, quantos mísseis saíram, né, em ataque à Palestina em resposta a algum ataque feito pelos palestinos. É uma coisa assustadora. No meio disso tudo, e não pense que é 1 ou 2 mísseis não, é uma coisa assim, 200 mísseis abatidos hoje. É uma coisa terrível que acontece ali, mas você vê uma preservação do povo de Deus. Você percebe, Deus está preservando o seu povo em termos físicos. Desde o tempo dos reis, nós vemos isso. Isso pode fazer a gente descansar um pouco, não é? Não, de novo, não pela verdade de que, eu não vou sofrer perseguição, mas pela verdade de que mesmo que eu caia, Deus sempre vai ter um estandarte do seu povo levantado, sempre. Pode ser que essa igreja caia um dia, mas a igreja de Deus é indestrutível, as portas do inferno não prevalecem sobre ela. Pode ser que um dia, escatologicamente isso até vai acontecer, Israel se vê cercado ali e não consegue imaginar como sair daquele cerco militar, mas Deus garante a preservação do seu povo. Então isso nos faz descansar. O Senhor está atento ao que acontece na história. E o Senhor sempre deixa testemunhas suas ao longo da história. Seja Israel, seja a igreja hoje. Mas nós também temos uma preservação espiritual que acontece ali. E aqui é importante os irmãos perceberem um conceito que é introduzido aqui, na verdade é introduzido em outras partes do Antigo Testamento também, mas é muito forte em Isaías, Jeremias e em Zacarias, que é o contexto do remanescente fiel. É instituído em Isaías com muita força, mas Zacarias e Jeremias é outra ênfase que eu vou dar daqui a pouco. Mas nós temos o conceito do remanescente fiel. O que é o remanescente fiel? São aquelas pessoas que no meio do povo não se curvaram a Baal, não se dobraram aos outros deuses. Os irmãos devem se lembrar que mais para frente na história de Elias, Elias fica meio deprê, né? Bate uma bad em Elias, né? Elias fica meio triste e ele vai para o Monte Horebe. Ele fica lá chorando as pitangas, né? Fica, Senhor, estou cansado. Senhor, eu sou o único profeta que sobrou e agora querem me matar, né? Então Elias tem lá a primeira crise de depressão profética da história, né? E o que Deus responde para Elias?
Elias, de verdade, você é único, falha minha, eu deixei só você, muito trabalho, você está sobrecarregado, eu vou te dar férias 13º agora, vou mudar o seu regime aí. É isso que Deus fala para Elias? O que Deus fala para Elias? 7.000, eu preservei 7.000 que não curvaram-se diante de Baal. Ou seja, você tem um remanescente fiel. E aqui nós temos, no meio desse povo todo aqui, nós temos Deus preservando 100 profetas que não se curvaram diante de Baal. 100 profetas que, a exemplo de Elias, permaneceram fiéis. A exemplo do próprio Obadias que aparece aqui. O texto fala, Obadias temia muito ao Senhor. São pessoas que estão separadas da idolatria. Enquanto o povo está lá idolatrando Baal, Azerá, esses profetas estão reclusos nas cavernas ali, sendo protegidos e sendo preservados espiritualmente também, não se misturando com a idolatria do povo, com o paganismo do povo. E com a igreja parece acontecer uma coisa semelhante. Quando os irmãos vão para Apocalipse, aquelas cartas do Apocalipse, os irmãos chegam no capítulo 3, os irmãos têm a carta que Jesus escreve à igreja de Sardes. E nós temos naquela carta Jesus falando assim, eu conheço as tuas obras, sei que você tem fama de estar vivo, mas está morta, tal. E aí tem uma hora que Jesus fala assim, mas tens aí no seu meio alguns poucos que não mancharam suas vestes. Isso então é algo aplicado dentro da esfera da igreja. Os irmãos acham que todo mundo que se diz evangélico é evangélico de verdade? Eu trouxe aqui alguns dados, eu acho que os irmãos estão errados, veja só. Em 2010, eu não sei, né? Olha só, em 2010 o IBGE disse que 22% da população brasileira é evangélica. Isso corresponde a 42.275.440 pessoas. E aí, os irmãos acham que isso é verdade ou não? O dó. É da Datafolha. 5 milhões para mais, 5 milhões para menos, né? Olha só, estatisticamente, se 22% da população é crente, significa que mais ou menos 1 a cada 5 pessoas que você conhece tem que ser crente firme. E aí? Sim ou não? Não? Mas gente, é a marcha para Jesus. Olha lá, a última teve 2 milhões de pessoas em São Paulo. Até o Messias veio para cá. Não é? O Bolsonaro, né? Mas ele veio para cá, Jair Messias veio para cá, não? Não é? E agora? Porque no meio dessa população toda você tem o remanescente fiel. Aqueles que não sujaram as suas vestes. Aqueles que permanecem firmes, aqueles que são de fato o povo de Deus. Os irmãos se lembram que lá no futuro, escatologicamente, vai chegar um monte de gente para Jesus e falar, Jesus, em seu nome eu expulsei demônios, eu fiz milagres. O que Jesus vai falar? Aparte-se de mim, eu não te conheço. Você dizia estar no meio do meu povo, mas você não é do meu povo. Então esse conceito do remanescente fiel é aplicado não só a Israel, mas à igreja também. Então, irmãos, nós não podemos estranhar. Quando nós olhamos ao nosso redor e nós falamos, nossa, eu conheço poucos crentes firmes mesmo na fé. A gente não pode estranhar isso. A história mostra isso pra gente. Sempre foi assim. Deus sempre lidou com poucas pessoas. Deus sempre preservou um remanescente fiel pequeno. Seja com Israel, seja com a igreja. Poucos ali. São algumas pessoas. Muitas vezes as pessoas chegam na nossa igreja falando, olha, eu rodei o Brasil inteiro e encontrei poucas igrejas boas como essa. Isso tem que surpreender a gente? Não. Por quê? Você tem um remanescente fiel. São poucos ali. São poucos. E essa é uma verdade que nós percebemos aqui nessa preservação espiritual. Então, em primeiro lugar, esse era o ponto maior, os outros pontos nós vamos caminhar bem mais rápido. Nós percebemos que Deus preserva o seu povo. Ok? Os irmãos concordam com isso? Deus preserva ou não? Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus continua nos preservando. Até hoje, historicamente, Deus preservou Israel e preserva a igreja até hoje. Vamos caminhar para o próximo ponto, então. Agora a gente vai caminhar mais rápido, aí me acompanhe. Deus fortalece o seu povo. Deus não apenas preserva, como Ele também fortalece o seu povo. Olha só, na sequência da história, Obadias encontra Elias. E Obadias fica feliz. Poxa, Elias, eu te encontrei, que legal. Vamos
tomar um café aí e tal, né? E Elias fala assim, Obadias, fala para Acabe que eu vou encontrar com ele hoje. Obadias fala, opa, peraí, camarada, tem alguma coisa estranha aí. É engraçada a resposta de Obadias. Ele fala, o que eu fiz para merecer isso? Qual foi o meu pecado? Porque você aparece, desaparece, Acabe te procurou de cima a baixo aí, e agora você vai mandar eu avisar ele que você está aqui? Cara, você vai embora e a minha cabeça que vai rodar. Eu sou um homem temente a Deus, você sabe disso. Eu protegi os profetas aí, me ajuda, né? Eu acho que Elias aqui, para Obadias, é muito parecido com um desenho antigo que tinha do Mestre dos Magos. Lembra? Da Caverna do Dragão? Qual que era a função do Mestre dos Magos? Você precisava de uma orientação, ele estava lá. Você piscava, o que acontecia? Obadias fala, Elias, você é o Mestre dos Magos, cara. Você é profeta do Senhor aí, mas uma hora você está aqui, outra hora você está ali, ninguém te acha, eu vou virar as costas e vou embora, você vai desaparecer, você é mestre dos magos aí. Tá? É tipo orientador de TCC, né, de mestrado, né? Quando você mais precisa, ele desaparece. Né? Obadias fala aqui, agora, sendo honestos, vocês entendem Obadias ou não? Eu simpatizo com Obadias aqui. Eu falo, quer saber, Elias, vamos por partes. Tem alguma coisa aí que você precisa me ajudar. Você precisa me ajudar a te ajudar. Você precisa me dar alguma garantia, né? Agora, olha a resposta de Elias no versículo 14. Elias fala alguma coisa que encoraja Obadias. Elias fala alguma coisa que fortalece Obadias para ir diante de Acabe e falar que Elias iria aparecer diante dele. O que você acha que Elias falou que encorajou Obadias? Olha aí para o versículo 14. O que você acha que Elias falou para encorajar Obadias? 14 não, é o 15, né? Não. Pulou uma página aqui, por isso que eu estou achando estranho. É o 15, né? Isso. O que Elias falou para Obadias? E aí? Juro pelo nome do Senhor? Tem um detalhe aí. Tão certo como vive? Isso era uma expressão idiomática, né? Uma expressão cultural. Idiomática não, cultural. O que Elias falou que incentivou Obadias aí, gente? O que ele falou? Tá aí, eu garanto pra você. Tem um nome que ele fala aí que encoraja Obadias. Qual é esse nome? Perante cuja fase estou, não. Olha pro texto, tá aí. Senhor dos exércitos. Elias fala, o meu voto é pelo Senhor dos exércitos. Vai e fala para Acabe que eu vou aparecer diante dele. Isso dá um gás em Obadias. Isso encoraja Obadias. Por quê? Porque Elias faz o voto pelo Senhor dos exércitos. Yahvé Tsebaot. É assim, pastor Thomas? Yahvé Tsebaot. Vamos falar todo mundo junto? Senhor dos exércitos em hebraico? A única igreja batista tradicional que fala em línguas. Tsebaot, né? Yahvé Tsebaot. Vamos todo mundo? Yahvé Tsebaot. Yahvé Tsebaot. Teve gente que gaguejou aí. Vamos por partes. Primeiro a gente vai falar Yahvé, ok? Na verdade ninguém sabe como fala esse nome, né? É o tetragrama, né? Tem gente que fala Javé, Jeová, Yahvé, Yahweh. Eu gosto de falar, quando é sozinho eu falo Javé. Mas aqui para combinar com o som a gente fala Yahvé, ok? O judeu ele não lê Yahvé, ele lê Adonai. Porque é o nome da aliança de Deus, ele não quer tomar o nome de Deus em vão. Então toda vez que você lê Yahvé, o judeu vai ler Adonai. Isso é terrível nas aulas de hebraico, porque o professor fala assim, Nicolas, lê, e eu vou ler o quê? Yahvé. E aí meu cérebro tem que processar, não é Yahvé, é Adonai. Tá? Mas vamos lá, vamos por partes. Primeiro a gente vai falar Yahvé, isso é fácil, hein? 1, 2, 3, Yahvé. Agora a gente vai falar o segundo, Tsebaot. Tsebaot. Tsebaot, ok? Tsebaot. 1, 2, 3. Tsebaot. Agora tudo junto. Yahvé Tsebaot. Senhor dos exércitos. Tá? Agora, você não precisa ficar falando isso em hebraico toda hora, tá? Esse é só para os irmãos saberem como é esse nome em hebraico. Mas não tem nenhum poder especial, tá? Você não vai chegar lá na sua casa, em nome de Yahvé Tsebaot. Não precisa. Não é necessário.
necessário isso, né? Só para os irmãos saberem aí o que encorajou Obadias. E por que Elias fazer o voto em nome do Senhor dos Exércitos encorajou Obadias? Meus irmãos, esse nome Senhor dos Exércitos aponta para a realeza de Deus. Aponta para um comandante de um general. E quem era o comandante do general naqueles dias? Quem era a autoridade suprema de qualquer exército? Quem era o comandante do exército? Quem era? Era o rei. Então quando fala que o Senhor dos Exércitos está enviando ali aquela mensagem, Obadias fala, opa, é o rei que está me enviando. Então você tem aqui um contraste. Elias está falando, não é Acabe que você tem que temer como rei, mas é o Senhor. Pode ir tranquilo, Obadias, vai lá, é o Senhor dos Exércitos que está te mandando. Você não precisa temer Acabe, tema ao Senhor dos Exércitos. Ele é o rei, ele é o comandante dos exércitos. E quando você vê esse nome de Deus, que aqui é muito forte em Isaías, Jeremias e Zacarias, aparece muitas vezes, você percebe que é um título, é um nome que Deus usa para mostrar, como eu falei, a sua realeza, mas para mostrar que ele vai em defesa do seu povo, para mostrar que ele derrama sua ira sobre os povos inimigos, e para mostrar que ele é o comandante não só dos exércitos da terra, mas também dos exércitos dos céus. Ou seja, ele é o rei soberano. Ele manda em absolutamente tudo. Então Elias fala para Obadias, Obadias, vai lá, em nome do Senhor dos Exércitos. Você tem que temer a Javé, a Yavé Tsevaot, não a Acabe. Javé é o verdadeiro rei, ele manda, ele é o soberano, vai lá. Isso encoraja Obadias para ir lá e se apresentar diante de Acabe. Agora olha só, isso para a gente é encorajador, não é? Saber que nós estamos ao lado do exército, do Senhor dos Exércitos, isso encoraja a gente ou não? No Novo Testamento, alguém usa esse nome, Senhor dos Exércitos, para se referir a Deus? Se os irmãos olharem Tiago, abram lá rapidinho, Tiago capítulo 5, os irmãos verão isso. Olha só, Tiago capítulo 5. O nome Senhor dos Exércitos aparece somente 2 vezes no Novo Testamento. Uma vez é uma citação de Isaías, então meio que não conta, né, para o nosso objetivo aqui, ainda que tenha um objetivo, claro, quando é citado. Mas em Tiago nós temos esse nome, o Senhor dos Exércitos, sendo citado de uma maneira muito prática. E olha só que curiosa a aplicação que Tiago faz. Veja só, Tiago capítulo 5, versículo 1, olha só. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Veja aqui que nós temos uma linguagem de juízo. Lembra que eu falei que Senhor dos Exércitos, nos profetas, muitas vezes está associado à ira e ao juízo de Deus. Tiago, provavelmente, está lembrando disso aqui, porque olha a sequência. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos... O que estava acontecendo aqui? Os ricos estavam empregando, né, os pobres. Não, pode vir aqui, dá sua carteira, eu assino aqui, tranquilo, aqui, ó, ferinha, 13º, tal, tranquilo, né? E o que acontecia? O pessoal trabalhava, e o que o patrão fazia? Ele ficava com o dinheiro, né? Não, aqui tem que descontar aqui esse imposto, tem que pegar isso aqui, você tira 5, tira 10, tal, isso aqui é do plano de saúde, isso daqui é da taxa administrativa, isso aqui é do contador, tal. No final das contas, eu estou aqui uma moedinha para você. Isso de maneira injusta. E Tiago fala, tem gente sofrendo por causa disso. Mas o clamor desses injustiçados chegou até quem? Ao Senhor dos... Isso é algo de boa ou é algo pesado? Quando você lembra de toda a carga desse nome do Antigo Testamento, você fala, os ricos estão em maus lençóis. Não é à toa que Tiago fala, lamentem, e é para lamentar mesmo. Porque vem um juízo grave sobre vocês agora.
Ou seja, isso tem que nos encorajar. O Senhor dos Exércitos está atento à nossa causa. O Senhor dos Exércitos está vendo o nosso sofrimento. O Senhor dos Exércitos, que é rei sobre todos os reis, que é maior do que o presidente da República, que é maior do que o presidente da ONU, que é maior do que qualquer sheik por aí, o Senhor dos Exércitos, o rei por excelência, o rei dos reis, Senhor dos senhores, ele está atento ali. Ele está ouvindo os clamores dos pobres, dos injustiçados, dos que sofrem. E um dia ele vai trazer a paga por tudo isso, com os seus exércitos celestiais e mobilizando até mesmo os seus servos aqui na terra para executar esse plano. Então isso tem que fortalecer a gente, tem que encorajar a gente. O Senhor dos Exércitos ouve o meu clamor. O Senhor dos Exércitos me fortalece. Ele me capacita para eu exercer as minhas funções. Agora, para o crente é encorajador. E para o incrédulo? É encorajador? É meio desesperador, né? Se você não é crente, você está em rebeldia contra o Senhor dos Exércitos, aquele que comanda os exércitos da terra e do céu. É alguém tranquilo de você se rebelar? Irmãos, é por isso que o Evangelho é uma mensagem tão poderosa, porque o Evangelho nos livra da ira do Senhor dos Exércitos. Nós estávamos debaixo dessa ira, não a ira de um reizinho, não a ira de um presidente, não a ira de um primeiro-ministro. Nós estávamos debaixo da ira do Senhor dos Exércitos, aquele que manda e os anjos obedecem, aquele que levanta seus servos na terra para cumprir o seu propósito. Por isso que o Evangelho é tão poderoso. Deus nos salvou da ira de si próprio, Deus nos salvou da ira, da sua ira, Ele sendo o Senhor dos Exércitos. Por isso nós pregamos a Cristo. E se você não é um crente, você deve correr disso. Você deve tremer disso e correr para Jesus e falar: Senhor, me livra dessa ira. Me livra da ira do Senhor dos Exércitos. Eu não quero sofrer essa ira, esse golpe dessa ira. Eu não quero. É uma ira eterna que vai ser derramada sobre mim. Eu não quero isso. Então, se você correr a Cristo, Deus vai te salvar. E para os crentes vai nos fortalecer. Então, para nós caminharmos agora para o último ponto, nós temos a primeira ação de Deus para com o seu povo, é que Deus preserva, protege o seu povo. Segunda ação é que Deus fortalece o seu povo. O Senhor dos Exércitos, Yevat Sevaot, vai adiante. Pode ir, Obadias, vai tranquilo. E agora nós temos a terceira e última ação aí, muito rapidamente, é que Deus usa corajosamente seu povo. Olha como termina aí o texto nos versículos 17 a 19. Vendo-o, disse: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Veja que boas-vindas calorosas que Acabe dá para Elias, não é mesmo? Ô Elias, seja bem-vindo, meu amigão. É assim? Quais são as palavras de boas-vindas de Acabe para Elias? Seja bem-vindo, perturbador de Israel. Caloroso, não é? Nossa, como Acabe era gente boa, né? Um homem que tinha um senso de hospitalidade muito acurado, né? Agora olha só, Acabe acusa Elias de ser o perturbador de Israel. E é engraçado você observar que ao longo de toda a história, nós, o povo de Deus, seja Israel, seja os crentes, nós sempre somos acusados de sermos os perturbadores da nação. Isso aconteceu com Elias, isso aconteceu com João Batista, nós não podemos ler, mas está lá em João 3, 19 a 21. Isso acontece com o próprio Jesus, acusado de tumultuar o povo, em Lucas 23. Nós vemos isso acontecendo duas vezes com Paulo, em Filipos, em Atos 16, e em Tessalônica, em Atos 17. Ou seja, o povo de Deus sempre é acusado de perturbar a ordem, sempre. A gente sempre é acusado. Fora da história bíblica, isso também acontece. Alguns anos depois do Novo Testamento, no ano 64, Nero, que era um imperador meio
lelé, assim, um cara meio louco das ideias, decidiu construir uma nova Roma. Ele falou, acho que essa Roma aqui está meio obsoleta, está meio antiga, tem um cupinzinho aqui, um mofo ali. Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou botar fogo em tudo. E aí Nero incendiou Roma. Só que ele deixou um bairro sem ser incendiado. Esse bairro era o bairro de quem? Dos crentes. E quem foi acusado de perturbar Roma? Os crentes. Então desencadeou-se uma perseguição ali a Roma. Então Nero falou, vocês são os perturbadores da ordem. Então o povo de Deus sempre é acusado de perturbar o povo, sempre. Isso acontece hoje. Nós somos acusados de perturbar a ordem. Tá? Eu trouxe aqui um tweet, um post de um professor de jornalismo da Universidade Fluminense, Federal Fluminense, lá do Rio de Janeiro. Olha só como ele é carinhoso com a gente. Olha só como ele dá boas-vindas pra gente. Olha só, falando do que está acontecendo lá na Bolívia, né? Claro que prefiro a paz, mas neste contexto concreto na Bolívia, torço ferrenhamente para que forças da resistência peguem em armas e matem a tiros os fascistas e evangélicos que tentam destruir o país. Fascistas não têm direito à vida. Você se sentiu bem acolhido? Muito caloroso, não é? Quem que está perturbando a ordem da Bolívia lá, segundo esse homem aqui? Os fascistas e os evangélicos. Né? E ele é muito dócil na solução para esse problema. Né? Você pode matar a tiros, né? Não tem problema, é tranquilo. Né? Ou seja, os crentes são acusados de perturbar a ordem até hoje. A gente teve aqui o Encojovem, falamos de marxismo cultural. Para os teóricos do marxismo cultural, quem é que perturba a sociedade? A família tradicional. O homem hétero, branco, judaico-cristão, meritocrata. Essa pessoa é o bicho-papão. Nós somos o bicho-papão da sociedade. A sociedade seria muito melhor sem a gente, não é verdade? Nós somos acusados até hoje de sermos os perturbadores da nação. Até hoje. Irmãos, o povo de Deus sempre é acusado disso, sempre ao longo da história. Então, quando nós vemos algo assim, isso não deve nos assustar. Falar, nossa, onde está os direitos humanos? Eu sei onde está os direitos humanos. Sabe onde está os direitos humanos? Do lado dele. Falando que os nossos conceitos são arcaicos, ultrapassados, sendo que foi justamente o cristianismo que trouxe os direitos humanos à vida, que trouxe os direitos humanos à tona. Então você tem sempre essa acusação, a exemplo do que Acabe faz aqui com Elias. E olha só, essa acusação de Acabe mostra que o coração dele continua obstinado. E curiosamente, corações obstinados sempre jogam a culpa do seu pecado nas costas de outra pessoa. Você já ouviu, deixa eu passar aqui, você já ouviu aquele discursinho, né, do tipo assim, eu estou saindo da igreja, mas a culpa é da igreja que não me amou, a culpa é do pastor que não ama, falta de amor, onde já se viu, né? A culpa é da sociedade que está me oprimindo. Meu pecado não é culpa minha, é culpa da sociedade. Tadinho de mim, eu sou uma vítima, eu sou um acabezinho aqui. A idolatria está me oprimindo. Né? Ou ainda a pessoa que fala que tem alguns distúrbios. Não, eu roubo, mas é porque eu tenho cleptomania. É um distúrbio. Eu não roubo por maldade, eu roubo porque eu não consigo me controlar. Tá? Ou seja, o pecador obstinado sempre joga a culpa do seu pecado nas costas de outra pessoa ou outra coisa. Então, irmãos, fica um alerta, cuidado. Quando você for exortado, veja onde você vai colocar a sua culpa. Não faça igual o Homer Simpson, né? Que fala, a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Não faz isso, não faça isso. Né? Desde o Éden, o que Adão fez com a culpa dele? Jogou em quem? Em Eva. A culpa é da mulher que me deste. Então isso está sempre ali no nosso coração. Eu vou jogar a culpa do meu pecado, da minha obstinação nas costas de outra pessoa. É você perturbador de Israel. E Elias fala, não. Não vem jogando a responsa para cima de mim, não. Não joga esse B.O. na minha conta, meu irmão. Não. Isso é culpa tua e dos teus pais que afundaram Israel na idolatria. Então nós precisamos ser honestos quanto à responsabilidade do nosso pecado. Tanto quando nós exortamos alguém, tanto quanto nós somos exortados. Nós não podemos jogar a nossa culpa como Acabe faz aqui. Mas por fim, para nós terminarmos, eu quero mostrar um último contraste para os irmãos.
Né? Se os irmãos olharem lá no comecinho do capítulo 18, os irmãos vão ver que Obadias protegeu aos profetas numa caverna com uma dieta de pão e água. Agora, quando você olha para o último versículo aqui, versículo 19, você vê o local e a dieta dos profetas pagãos. Onde os profetas pagãos estavam morando? Numa caverna? Não. Onde? Não, olha aí no verso 19. Onde os profetas estão? Olha aí. Onde eles estão? Eles tinham acesso aonde no versículo 19? Onde? A mesa. Jezabel morava num casebre? Não, Jezabel morava num palácio. Os profetas do Senhor estão na caverna, os profetas de Baal estão no palácio. Os profetas do Senhor estão comendo o quê? Uma dieta low carb. Estão comendo pão, não, na verdade não é low carb, né? É totalmente carboidrato, né? Eles estão comendo pão e água. E os profetas de Baal estão comendo o quê? Os banquetes de Jezabel. Os banquetes de Jezabel. Então você tem aqui um contraste. E isso aqui, irmãos, quer cutucar os israelitas. O autor de Reis quer dar uma cutucada, quer falar, olha, vocês amam, financiam e protegem aquilo que está matando vocês. É a idolatria que levou vocês a esse buraco. E sabe o que vocês fazem com os profetas de Baal? Vocês amam, financiam e protegem. Enquanto que os profetas do Senhor, vocês estão deixando morar em cavernas, sendo perseguidos. É uma acusação que o livro de Reis está fazendo contra os israelitas. Está falando, olha como vocês amam a causa da morte de vocês. Vocês têm síndrome de Estocolmo. Já viram falar da síndrome de Estocolmo? Já viram? Já viram falar desse termo? Foi um assalto, isso foi cunhado, né, a partir de um assalto que aconteceu a um banco em 1973, na cidade de Estocolmo, né? O assaltante, né, o cara que fez o assalto lá, que fez o pessoal de refém, ele fez 4 reféns, ele começou a bater papo com o pessoal dentro do banco. Foi um assalto que durou 6 dias. Ele começou a bater papo com os reféns. E os reféns curtiram o cara, viraram amigo do cara. Aqui ó, vamos bater um papo aqui. Tem relatos de que os reféns estavam com medo até de sair antes do bandido, para que o bandido não fosse alvo de alguma coisa da polícia. Eles começaram a proteger o bandido. Jogaram cartas com o bandido. É uma coisa que não dá para entender. Quem assistiu aquela série nova, La Casa de Papel, viu uma releitura da síndrome de Estocolmo aqui, porque uma personagem se apaixona pelo bandido também. Então parece que Israel aqui tem uma síndrome de Estocolmo, porque eles amam, financiam e protegem justamente aquilo que levou eles a uma seca de 3 anos. Vocês já viram uma pessoa, vê se você já viu esse quadro, uma pessoa magra. Você está lá no ponto de ônibus, você está num lugar aberto aí na rua, e você vê uma pessoa magra, e você vê que ela é magra porque ela tem alguma doença. E você vê a pessoa com o cabelo desajeitado, uma barba amarelada, né? E a pessoa começa a tossir, cofe, fica tossindo, a pessoa quase põe o pulmão para fora. Aí você fala, nossa, a pessoa deve estar doente, né? Alguma coisa. E ela tosse, aí do nada ela vai e tira o cigarrinho do bolso. Já viram isso? Você ama aquilo que te mata. O pecado faz a mesma coisa. O pecado tem um poder escravizador. O pecado faz você amar, financiar e proteger aquilo que te mata. Você acolhe o pecado e você fala, não, esse aqui é o meu pecadinho. Esse aqui ninguém mexe. E ele como um parasita vai te comendo. Ele como um parasita vai te matando. Foi exatamente o que aconteceu com Israel aqui. Vocês estão deixando os profetas do Senhor nas cavernas e vocês estão exaltando e valorizando quem está matando vocês. Esse é o contraste, é a síndrome de Estocolmo de Israel aqui. Pergunta, como nós podemos ser libertos dessa síndrome de Estocolmo? Valeu, Gutinho. Como nós podemos ser libertos da síndrome de Estocolmo? Por meio de quê? Quem nos liberta da síndrome de Estocolmo do pecado? Cristo. Não tem como. Não é comportamento, não são boas ações, não é uma boa ética, não. Quem liberta o pecador do vício do pecado, da escravidão do pecado é somente Cristo.
É por isso que nós não temos outro Salvador. Ele é o único que consegue fazer isso. O Deus de Israel está falando: vocês têm que se arrepender e voltar para mim. Vocês estão valorizando o que vocês não têm que valorizar. Vocês estão investindo onde vocês não devem investir. Vocês estão dando comida para quem vocês não devem alimentar. Essa é a cutucada que o autor de Reis dá nos israelitas. E essa é a lição que nós aprendemos: que o pecado tem um poder escravizador e que só Cristo nos livra disso. E nós vemos Elias sendo usado corajosamente para confrontar Acabe. Corajosamente, sem regredir, sem voltar. Ele vai e ele peita o rei, falando: não, você é o culpado disso, não joga a sua responsabilidade em mim. Esse é o uso corajoso que Deus faz do seu povo, quando Ele nos capacita corajosamente para testemunhar. Quais são as 3 ações então de Deus para com o seu povo? A primeira ação: Deus preserva o seu povo. Segunda ação: Deus fortalece o seu povo. E a terceira ação: Deus usa corajosamente o seu povo. Vamos orar, a pedir que Deus nos abençoe, para que nós lembremos dessas verdades. Senhor, nós te agradecemos pela vida de Elias. Obrigado pelo que aprendemos hoje. Obrigado porque nós aprendemos que o Senhor, em seu controle soberano da história, em sua misericórdia, mas também em sua justiça, o Senhor preserva o seu povo, o Senhor fortalece o seu povo, e o Senhor usa corajosamente também, nos usa, Pai, com coragem. Nós pedimos que o Senhor nos dê essa coragem, que o Senhor nos fortaleça, e que o Senhor também nos preserve, Pai. Nós temos a verdade, a certeza de que o seu povo sempre vai permanecer ao longo da história. O seu povo é indestrutível, porque nós servimos ao Senhor dos Exércitos. Mas nós pedimos que o Senhor nos dê coragem, Pai, e força para lembrarmos essa verdade, para que nós não desanimemos e não deixemos de servir ao Senhor com ousadia e com coragem em nossos dias. Ajuda-nos, por favor. Dá-nos a fé e a coragem de Elias. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.